Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a presença dos africanos aqui no Brasil, a sua dominação e resistência, ok? Dentro do Brasil colonial. Dentro do contexto da escravidão na África, a gente tem, por exemplo, a guerra, certo? Então, a escravidão, ela era um contexto que já existia dentro da África, porém, não era um contexto igual ao que aconteceu aqui no Brasil, certo? O contexto da escravidão africana era um contexto por guerra, como, por exemplo, disputa por terra, poder, prestígio, no qual os vencidos, eles eram escravizados, certo? Também tinha a questão da fome, né? Muitas famílias, elas acabavam se oferecendo como escravas em troca de moradia e alimentação, ou até mesmo por punição judicial. Em algumas sociedades, os criminosos eram condenados à escravidão. E também como penhora humana, né? Era escravizado como garantia de pagamento de uma dívida, ou seja, não tinha nada a ver com o contexto da escravização que aconteceu por meio dos portugueses e trouxeram esses escravos aqui para o Brasil e mantiveram essa linha de escravização por mais de 300 anos. Outro fator importante é a diferença entre essa escravidão na África e a escravidão no mundo antigo, sobretudo no mundo clássico, Grécia e Roma. No mundo clássico, o escravo era muitas vezes a maioria da população, ou seja, a quantidade de escravos era gigantesca e eles eram propriedades, permanecendo assim por toda a vida, certo? Então eles não tinham direitos nenhum. Num contexto de algumas sociedades africanas, a quantidade de escravos era relativamente pequena e eles poderiam ter direito a alguns acessos, como por exemplo até mesmo se casar, certo? Então a grande diferença entre o contexto da escravização do mundo antigo para o contexto da escravização do mundo africano é essa questão da propriedade, certo? O escravo no mundo antigo, ele não tinha direito à propriedade, ele era considerado uma propriedade e não tinha direito, né, político nenhum. Em relação à escravidão do mundo africano, dentro de algumas sociedades, claro, algumas sociedades eram a minoria desses escravos e eles poderiam ter acesso a alguns direitos. Qual é o grande contexto desse início da escravização ocidental? As grandes navegações, certo, com Portugal, a partir do momento em que Portugal sai do seu território e começa a conquistar territórios na África em busca dos novos caminhos para as Índias, eles vão fazendo feitorias no litoral africano e a partir dessas feitorias eles também vão estabelecendo pontos de comércio, sobretudo também na questão de escravos. E essa expansão também em busca de trabalho nas colônias tropicais, certo? Então, quando Portugal começa, né, a sua questão da expansão marítima, ele vai atrás desses escravos para suprir a sua necessidade de mão de obra nas suas colônias ultramarinas. E aí a gente vai ter tipo uma espécie de comércio triangular, né? A Europa vai entrar com o dinheiro, a África com a mão de obra compulsória e a América com a terra sendo explorada, né? Ou seja, Portugal, como os europeus, eles vão entrar com o dinheiro e o poder, a África com a mão de obra escravizada e a América com a terra a ser explorada. Então, essa guerra e essa escravidão, elas vão ter basicamente 3 passos. O primeiro passo é o fornecimento de manufaturas europeias, como arma e pólvora, ou produtos tropicais americanos, como por exemplo tabaco, aguardente, aos chefes africanos em troca daqueles prisioneiros de guerra, que aí vão ser trazidos como escravos para a América. O segundo passo são os chefes africanos, na posse de armas, provocavam mais guerras, conseguindo assim mais prisioneiros e mais poder político, mais terras, mais controle dentro da sua região. E o terceiro passo, quando esses chefes africanos já estavam munidos dessa mão de obra que estava escravizada, eles trocavam com os europeus e assim conseguiam mais armas para conquistar mais territórios, né? Dentro de uma concepção, a gente tem que ter uma atenção, porque a coroa portuguesa ela interferia nas monarquias africanas, sobretudo em Angola e Congo, né? Para quê? Para manter os interesses absolutistas, ou seja, eles também controlavam essas regiões para que esses chefes continuassem produzindo essas guerras, que a partir dessas guerras eles iriam conquistar mais prisioneiros, conquistando os mais prisioneiros, eles iriam ter mais mão de obra escrava. Outra coisa importante nesse período que a gente deve salientar é a importância dessa travessia. Como que era feita essa travessia da África até o Brasil, por exemplo? Antes desses escravos chegarem aqui à terra do Brasil, eles ficavam em galpões, em locais fechados, nas feitorias, aguardando mais prisioneiros para completar
né, a carga do navio para garantir assim os altos lucros dos comerciantes, dos traficantes de escravos. Esses navios eram chamados também de navios negreiros, mas a gente também pode chamar eles de navios tumbeiros, devido à questão das tumbas, certo? Porque a mortalidade nesses navios era gigantesca, a qualidade da viagem era horrenda, né? Eles eram mal alimentados, não tinha ventilação, não tinha saneamento, né? Não tinha locais para que eles pudessem fazer suas necessidades, a água não era potável, então a viagem em si já era completamente desgastante para essa população, que morriam em números nessa travessia. Daí o nome navio tumbeiro. Eles viajavam nos porões, certo? E ao chegar no continente americano, eles eram vendidos como mercadoria e avaliados segundo suas condições físicas, certo? Então, geralmente, as crianças escravas, elas valiam 1/3 do valor de um escravo homem adulto, enquanto as mulheres escravas, né, escravizadas, elas valiam mais ou menos metade do preço de um escravo homem adulto. Ficavam os números, né? Os números dessa quantidade de escravos que vieram para o Brasil. Aqui no mapinha, né, que vocês podem baixar aqui no link aqui embaixo na descrição do vídeo, eu coloquei alguns dados, alguns números, algumas imagens referentes de onde que vinham esses escravos, os povos que vinham para cá e as regiões que eles iam, né? Por exemplo, na região de Luanda, na região de Angola, os escravos iam para o Recife, para o Rio de Janeiro. Na região de Moçambique, os escravos iam também para o Rio de Janeiro, né, os povos bantus, certo? Então, está aqui na imagem com os gráficos, tudo bonitinho. A pesquisa feita pelos americanos Albert Klein e David Eltz apontam que aproximadamente 12 milhões e meio foram capturados e escravizados na África e forçados ao trabalho aqui na América, entre os anos de 1500 e 1867. Desse total, aproximadamente 5 milhões foram trazidos para o Brasil, certo? Da África Ocidental, que vai mais ou menos de Senegal a Nigéria, foi mais ou menos 10% da população, certo? De escravos que chegaram aqui. Do Centro-Oeste africano, na região de Angola, foi de onde mais vieram escravos, né? Populações escravizadas, foi 73%. E do Sudoeste africano, da região de Moçambique, vieram mais ou menos 17%. Independente da região de onde eles foram capturados, todos trouxeram sua bagagem cultural, seus sentimentos, sua religiosidade, sua comida, sua alimentação, certo? Então a gente tem que perceber, certo, que esse movimento de escravização da população africana, ela foi um movimento de captura física dessa população, mas essa população ela tinha os seus sentimentos, tinha a sua cultura, e essa carga cultural vai fazer parte da nossa estrutura social, cultural, política, certo? Porque nós também fazemos parte dessa população. E esse trabalho escravo, como é que ele era feito? Geralmente era a força motriz dos engenhos, né? Os engenhos na plantação de açúcar, né? O controle da qualidade na plantação, na exploração aurífera, tudo isso era feito pelo braço do escravo. Ou seja, a economia colonial ela não funcionava sem o escravo. O grande herói da nossa colônia foi o escravo, porque ele lutou e resistiu muito a essa questão da escravização. Em época da safra, eles chegavam a trabalhar até 18 horas por dia, certo? Além do trabalho na lavoura, a mulher escravizada também exercia outras atividades como trabalho doméstico, ama de leite, cuidado com os doentes, realizavam partos. Nas cidades, homens e mulheres também trabalhavam com comércio, certo? E nesse contexto, o colono que aqui estava, ele vai ver esse trabalho físico como algo desonroso, coisa de escravo, que é uma concepção totalmente equivocada. A gente sabe que o trabalho ele edifica o homem, né? E aí a gente tem essa concepção totalmente equivocada do período, totalmente desconstruída, totalmente racista e preconceituosa em relação ao trabalho e, sobretudo, em relação à população africana que foi escravizada aqui no nosso território. O primordial dentro dessa concepção do escravo aqui no Brasil é a questão da sua alimentação, né? Eles comiam geralmente feijão com gordura de porco, ou com toicinho, farinha de mandioca, farinha de milho. Raramente eles comiam rapadura ou carne de charque. Pouco acesso às frutas aqui, apesar de que nas fazendas tinha uma grande diversidade, muitos deles eram proibidos, né, de fazer essa alimentação. Em algumas fazendas era permitido para que esses escravos produzissem, né, numa pequena área, produtos para a sua subsistência, certo? Então era um fator de escape para a alimentação desses escravos. Com essa alimentação extremamente
rústica, pequena, pobre de nutrientes, muitos desses escravos, somado ao excesso de trabalho, alimentação precária, os maus tratos, torturas, levavam a doenças. Então a mortalidade dos escravos era muito alta, a expectativa de vida era muito baixa, né? Eles tinham muitas doenças como anemia, diabetes, hipertensão, a própria depressão, né, que a gente vai chamar de banzo, essa depressão que eles sentiam, né, a falta do seu contato com a sua terra, a falta do contato com a sua família, né, essa perca da sua liberdade. E eles sofriam demasiadas violências, como por exemplo a palmatória, chicote, máscara de Flanders, correntes, certo? Eles recebiam a repressão cultural porque não podiam expressar sua cultura, eles recebiam a repressão social porque não eram livres, eles recebiam a repressão emocional, eram xingados, eram torturados, sofriam maus tratos o tempo inteiro, eles sofriam repressão religiosa porque eles não podiam expressar aos seus deuses, certo? Então eles levavam a uma mortalidade muito alta, certo? Eles sofriam muito na mão dos portugueses e dos colonos aqui, né, que existiam no Brasil no período. Mas, obviamente, eles também resistiam a isso, certo? A resistência se dava de várias formas. Uma delas é, entre aspas, o corpo mole. Por que, entre aspas, o corpo mole? Porque ele estava sendo obrigado a trabalhar, certo? Então, era um corpo mole na visão dos senhores que estavam escravizando eles. Então ele não tinha motivação para o trabalho, ele era escravo, ele estava sendo torturado, ele não queria estar ali, ele queria trabalhar, mas não daquela situação. Eles quebravam ferramentas, eles incendiavam plantações, eles faziam agressões físicas aos capatazes e aos senhores, certo? E nessa concepção eles também fundavam irmandades para se proteger, certo? Como por exemplo a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, certo? E várias outras irmandades nas regiões onde tinha uma maior concentração de escravos. Eles também formavam quilombos, certo? Quando eles fugiam, eles se formavam em pequenas aldeias, que a gente vai chamar de quilombos, né? E eles também praticavam a sua cultura originária, dentro de um sincretismo religioso. Eles pegavam elementos da cultura católica e modificavam o seu significado. Então, os senhores viam lá eles adorando a imagem de Nossa Senhora, mas eles estavam fazendo adoração para os outros deuses da sua cultura, certo? A gente vai falar também sobre a questão dos quilombos, certo? Ou também chamados de mocambos, né? Aqui no slide eu coloquei mais ou menos como que são esses quilombos remanescentes. Por exemplo, na Bahia nós temos aproximadamente 718 quilombos remanescentes dessa questão dos quilombos na época da escravidão no Brasil, certo? Então essa questão do quilombola ainda está muito presente na nossa região. Geralmente esses quilombos ou mocambos eram regiões de locais de difícil acesso, no qual os escravos fugidos se abrigavam e eles viviam em comunidade. Eles praticavam por vezes o comércio com as vilas próximas. Às vezes eles praticavam, às vezes não, dependendo da situação política, né, e da repressão do momento. E era de fato uma negação à ordem escravista. Um dos quilombos mais famosos que nós tivemos foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares ele vai viver por quase 100 anos, né, e vai ser entre o final do século XVI e o final do século XVII. Ele foi fundado por escravos fugidos, sobretudo dos engenhos do Nordeste brasileiro. Ficava na região onde hoje é o estado de Alagoas. Teve um relativo aumento populacional durante as invasões holandesas, ou seja, quando os escravos perceberam esse enfraquecimento dos senhores de engenho, eles aproveitavam e fugiam. Eles praticavam a policultura, ou seja, eles buscavam a diversidade na produção de alimentos, possuíam oficinas, fundições, cerâmicas, objetos de madeira, certo? Então, esses quilombos, eles eram basicamente, né, buscavam ser autossustentáveis, certo? E, obviamente, faziam comércio, né, quando era necessário. O conflito contra o Quilombo dos Palmares, ele vai ser ao longo de toda a sua existência. Só que, como é que funcionava? Os senhores de engenho contratavam capangas, mercenários, bandeirantes para enfrentar esses quilombolas. Esse contrato era chamado sertanismo de contrato. O que era esse sertanismo de contrato? O senhor contrata um mercenário, que por vezes eram bandeirantes, para destruir esses colombos. Na destruição desses colombos, eles queriam capturar novamente esses escravos. Lembra que para o senhor de engenho, o escravo era uma propriedade.
Em troca, esses mercenários recebiam tecidos, escravos, dinheiro, perdão por crimes cometidos, né? E aí, quando foi no ano de 1675, dentro dessas batalhas, o rei, o chefe do Quilombo do Palmares, era um cara chamado Ganga Zumba, né? E um dos sobrinhos dele, na luta contra esses mercenários, se destacou bastante, que vai ser chamado de Zumbi. Pouco tempo depois, Zumbi ele vai assumir a liderança no Quilombo dos Palmares. E aí a gente chega no conflito, né, e no fim desse conflito, quando Domingos Jorge Velho, um bandeirante, certo? Em fevereiro, ele de fato consegue destruir o Quilombo dos Palmares, certo? Só que aí centenas de quilombolas são presos, outros eles acabam morrendo no conflito, outros acabavam se jogando de precipícios, certo? E aí Zumbi consegue fugir, mas ele é capturado e morto em 20 de novembro de 1695, daí comemorar o Dia da Consciência Negra, né, a partir da morte de Zumbi, né, esse símbolo da luta contra a escravidão no Brasil. Né, e sua cabeça ela vai ficar exposta numa praça pública para mostrar para os colonos e para os outros escravos o que acontecia na repressão, né, da coroa portuguesa. A gente pode ver que também isso aconteceu com Tiradentes, na luta contra Portugal para se tornar independente, né, a região das Minas Gerais. Então isso era uma prática comum do poder absolutista, mostrar que eles tinham o poder sobre a população. E hoje nós temos, né, as reminiscências dos quilombos, certo? Como, por exemplo, a herança quilombola, né? Muitos desses quilombos foram comprados por ex-escravos, né? Ou foram doações de alguns senhores, certo? Ou eles também recebiam por serviços prestados em lutas oficiais, como, por exemplo, muitos escravos que lutaram na Guerra do Paraguai. O reconhecimento do quilombo como posse dessa população, ela só vai se dar de fato na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 68, né, que reconhece oficialmente a posse das terras às comunidades quilombolas. Entretanto, nem todas as comunidades elas têm de fato ainda esse reconhecimento, certo? Ou seja, eles têm a garantia constitucional, mas não tem um documento que prove que essa terra são deles de fato, né? E aí aqui nos slides, vocês podem conferir no final, aqui no link, eu coloquei para vocês uma listinha de filmes, certo? São mais ou menos 20 filmes aí, somando com os documentários sobre o processo de escravidão aqui no Brasil. Fica a dica para ver o filme Amistade, certo? Que é um filme excelente nesse processo. E também tem um linkzinho sobre 25 curiosidades, né, dessa escravização do africano aqui no Brasil. Ok? Valeu, sigam o canal.